Bom dia, pessoal, tudo bem? Na disciplina de Química 1, nós vamos realizar a correção dos exercícios referentes ao volume 9 e 10 de Química 1, tá? Radioatividade. Exercício da plataforma EDA, dia 10/6/2020. Questão 1. Determine o número de partículas alfa-beta emitidos na etapa 3 e identifique por meio de símbolos, átomos isóbaros presentes na sequência. Então, ele quer só da etapa 3, que seria do paládio para o polônio. Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar a massa. Por quê? Só partículas alfa tem variação de massa, na partícula beta isso não acontece. Então, quando a gente tem a emissão de uma partícula alfa, a gente perde um total de 4 unidades na massa. Então, é só a gente pegar 234 menos 210. A gente vai achar um total de 24. Se cada partícula alfa emite 4, é só a gente pegar 24 dividido por 4 que a gente encontra o valor de 6. Então, nesse caso do paládio para o polônio, foram emitidas 6 partículas alfa. Tudo bem? Aí a gente tem duas formas de resolver também. A forma que está aí, ou a gente também pode fazer de um jeito mais simples. Agora a gente vai olhar o número atômico. Se a gente teve uma emissão de 6 partículas alfa, a gente teve uma variação no número atômico de 12. Por quê? Porque cada partícula alfa tira 2 unidades de número atômico. 6 vezes 2, 12. Então, 91 menos 84 dá um total de 79. Só que ali não está 79, ali está 84. Agora é só você ver de 79 para 84 quantas unidades foram, que seria um total de partículas beta. Por quê? Porque as partículas beta, na verdade, a massa continua no mesmo valor e acontece o quê? Acontece um acréscimo na unidade de... Acontece um acréscimo de uma unidade no número atômico. Então, de 79 foi para 84. Então, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Foram um total de 5 unidades. Então, foram emitidos 5 partículas beta. Então, a gente teve a emissão de 6 alfa e 5 betas ali do 2 do paládio para o polônio. E ele também perguntou quais são os isóbaros. Isóbaro é quando tem o mesmo número de massa. Então, quais têm o mesmo número de massa? Que seria do 2. Seria do tório para o paládio. Questão 2. Na série de decaimento radioativo do urânio 238, ocorre a emissão sucessiva de uma partícula alfa, uma partícula beta e, em seguida, outra partícula beta. Determine a massa e o número atômico de cada um dos elementos formados em diferentes etapas. Então, a gente começou com o urânio 238, com o número atômico 92. Ele teve uma emissão alfa. Então, a emissão alfa, a gente tira 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico. Foi para 234,90. Depois, ele teve uma emissão beta. Na emissão beta, a massa continua a mesma coisa e o número atômico a gente acrescenta uma unidade. Então, foi para 234,91. Depois, ele teve outra emissão beta. Então, a massa continua a mesma coisa e ocorreu um acréscimo no número atômico. Então, de 91 foi para 92. Então, o final ficou a massa 234 e o número atômico igual a 92. Questão 3. Determine a diferença entre contaminação radioativa e radiação. A contaminação radioativa é quando a gente tem a presença indesejada de algum material radioativo. Já a irradiação é a exposição aos efeitos radioativos de algum material, sem necessariamente a gente ter um contato íntimo com aquele material, tudo bem? Podendo ocorrer a uma distância da fonte da radiação. A irradiação ela pode ser um fator desejável em alguns processos, normalmente medicinal, principalmente para tratamentos de câncer. Então, a contaminação é quando a gente é contaminado por aquilo ali, a gente é exposto de forma indesejada. A irradiação não, é quando a gente usa para o nosso bem, para alguma coisa específica. Questão 4. Em 2011, o acidente na central nuclear de Fukushima, no Japão, causou preocupação internacional e tal. Ele falou, o Césio-137 libera uma partícula beta negativa.
formando um nucleotídeo que tem número de nêutrons igual a. Então, ele quer saber quantos nêutrons tem o composto que vai ser formado a partir do decaimento do césio. Então, a massa do césio é 137, o número atômico é 55. Se ele teve uma emissão beta, significa o quê? Que a massa vai continuar o mesmo valor e ele teve um acréscimo de uma unidade no número atômico. Então, ao invés de 55, agora é 56. Agora é só fazer. O número de nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. A massa é 177. O número de prótons é igual a 56. Então, o total de nêutrons seria igual a 71. Questão 5. Observe as reações abaixo e indique os valores de x, y e z. Então, ele deu aí 3 equações e quer saber quais são esses valores, tá? Então, se você observar a primeira formada pelo iodo, a gente tinha o telúrio e depois a gente tem o iodo. Então, se vocês forem reparar, a gente teve um total de... A massa continuou basicamente a mesma coisa, teve um acréscimo por causa do nêutron que tem ali, mas a gente teve um acréscimo de uma unidade no número atômico. O que é que significa isso? Que a gente teve uma emissão beta, ok? O fósforo. Então, o cloro, do cloro passou para o fósforo. Se a gente for reparar, a gente teve uma queda de unidade aí na massa e no número atômico de 2 também. Então, a gente teve uma emissão alfa. O terceiro, do fósforo para o enxofre. A massa permaneceu a mesma coisa, a gente teve um acréscimo de uma unidade no número atômico. Então, esse Z aí foi uma emissão beta. E por último, o tecnécio. Se vocês forem reparar, continua a mesma coisa, mas teve uma emissão de partículas. Logo, que significa que aquilo ali foi uma emissão o quê? Uma emissão gama, que não altera em nada o elemento, ele só é uma emissão de energia, tudo bem? Não teve emissão de partículas, só é emissão de energia ali. Questão 6. Um radioisótopo utilizado no tratamento radioterápico apresenta uma meia-vida de 5 horas. Se um técnico utilizar a massa igual a 50 gramas de tratamento de um paciente, quantas horas a massa seria reduzida para 6,25? Então, ele deu uma massa inicial de 50, uma massa final de 6,25 e deu a meia-vida de 5 horas. O que significa isso? Que a cada 5 horas a massa decai pela metade, tudo bem? E ele quer saber qual foi o tempo total para chegar àquela massa final ali. Então, a gente vai usar duas fórmulas. A primeira vai ser massa final é igual a massa inicial dividido por 2x. Onde esse 2x aí foram quantas vezes ocorreu o decaimento. Então, ficaria 6,25 é igual a 50 dividido por 2x. 50 dividido por 6,25 dá 8. Então, ficou 2x igual a 8. A gente tem que transformar na mesma base para poder cortar. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Cortou, x é igual a 3. Então, teve um total de 3 decaimentos. Agora é só usar a fórmula. O tempo total vai ser igual a meia-vida vezes a quantidade de decaimentos. Então, o tempo total vai ser 3, que é o decaimento, vezes a meia-vida, que é 5. Então, levou um total de 15 horas para chegar até aquela massa ali. Questão 7. Sabendo que após 15 minutos de observação, a massa da amostra de um isótopo radioativo sofre uma redução de 144 mg para 18 mg, qual será o valor da meia-vida desse isótopo? Então, a massa inicial é de 144, a massa final é igual a 18, e o tempo total que levou para cair de 144 para 18 foi 15 minutos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar quantas vezes decaiu. Então, 18 é igual a 144 dividido por 2x. 144 dividido por 18 dá 8. Então, 2 elevado a x é igual a 8. A gente tem que transformar na mesma base. Então, ficaria 2 elevado a x e 2 elevado a 3. A gente corta as bases iguais, x é igual a 3. Então, teve um total de decaimentos 3 vezes, decaiu 3 vezes. Agora é só usar outra fórmula. ΔT é igual a t vezes x. ΔT, que é o tempo total, foi de 15 minutos. O t é a meia-vida que a gente quer encontrar.
e 3 foi a quantidade de decaimento. 15 dividido por 3 dá 5, então o tempo de decaimento, o tempo de meia-vida é um total de 5 minutos. Questão 8. A meia-vida do isótopo Ra é igual a 2.310 anos. Depois de quanto tempo a atividade de uma amostra desse isótopo radioativo se reduz a 75% da atividade radioativa inicial? Então, a primeira coisa, a meia-vida é igual a 2.310 anos. Ele quer saber o tempo total. Então, a massa inicial seria uma massa de 100%, 100 gramas, vamos supor, tá? Que seria o total. E a massa final seria a redução de 75. Então, 100 menos 75, 25. Então, a massa final seria um total de 25%. Então, a gente usa a primeira fórmula. 25 é igual a 100 dividido por 2x. 100 dividido por 25 é igual a 4. Então, ficou 2x é igual a 4. A gente transforma o 4, eleva a potência para transformar na mesma base. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2. Corta, corta, x é igual a 2. Então, decaiu duas vezes. Agora é só usar a fórmula. ΔT é igual a t vezes x. ΔT é o tempo total, que é o que a gente quer descobrir. T é a meia-vida, então 2.310 vezes 2. Então, o tempo total foi um valor de 4.620 anos. Questão 9. O elemento tenúrio, após a emissão de 7 partículas alfa e 4 partículas beta, transforma-se em qual elemento químico? Então, ele deu a massa igual a 237 e o número atômico igual a 93. Se ele teve decaimento de 7 partículas alfa, o que significa isso? Significa que, se uma partícula alfa emite tira 4 de massa, 7 vão ser o total de 7 vezes 4, 28. Tudo bem? Se uma partícula alfa tira 2 de número atômico, só que agora são 7, 7 vezes 2, 14. Então, a emissão alfa deixou o netúnio com uma massa igual a 209, porque seria 237 menos 28, e o número atômico igual a 79, porque seria 93 menos 14. Tudo bem? Depois, transformando ele no PD. Depois, ele teve uma emissão de 4 partículas beta. O que a partícula beta faz? Ele deixa a massa com o mesmo valor, mas ele acrescenta uma unidade no número atômico. Então, a massa vai continuar o valor de 209. Mas se ele teve uma emissão de 4 betas, então, ao invés de uma unidade, vão aumentar 4. 79 mais 4 é igual a 93, virando bismuto. Então, o elemento químico aí do netúnio, após a emissão de 7 alfas e 4 betas, seria o bismuto. Questão 10. O radioisótopo 222 do Rn, por uma série de desintegrações, transforma-se no isótopo 206 do Pb. Determine o número de partículas alfa e beta que foram emitidas nesse processo. Então, o Rn ele tem uma massa de 222 e um número atômico de 86. O Pb tem uma massa de 206 e um número atômico igual a 82. Então, lembrando, a primeira coisa que a gente olha seria o número atômico. Seria a massa. Por quê? Só partículas alfa interferem na massa, beta não. Então, 222 menos 206 deu um total de 16. Se uma partícula alfa perde 4 de massa, então só pegar 16 dividido por 4, um total de 4. Então, foram emitidas 4 partículas alfa. Até aqui tudo bem? Beleza, agora a gente vai olhar o número atômico. Se foram emitidas 4 partículas alfa, e cada partícula alfa ela perde 2 unidades de número atômico, então foram perdidos um total de 8 de número atômico. Então, 86 menos 8 deu 78. Só que, se vocês forem observar, o Pb está com o número atômico de 82. Então, a partir disso, a gente descobre o beta. 82 menos 78, a gente teve um total de 4 unidades ganha. Logo, a gente teve a emissão de 4 betas, porque cada beta você ganha uma unidade de número atômico. Então, nesse caso, a gente teve a emissão de 4 alfas e 4 betas.
A apostila leva, volume 2, módulo 9, página 300. Questão 4. Um átomo M emite uma partícula alfa, transformando-se em um elemento R, que por sua vez emite duas partículas beta, transformando em um elemento T, que emite uma partícula alfa, transformando-se em um elemento D. Determine a massa e o número atômico de cada elemento citado. Então, primeiro do M foi emitida uma partícula alfa. Partícula alfa, a gente tira 4 de massa e 2 de número atômico. Então, 216 menos 4, 212. 84 menos 2, 82. Ele virou um elemento R. E esse elemento R teve duas emissões beta. Na emissão beta, a gente tem um acréscimo de uma unidade no número atômico. A massa permanece do mesmo jeito. Nesse caso, por serem duas partículas beta, então a gente teve um acréscimo de 2 unidades. Então, em vez de 82, vai para 84. Tudo bem? Ali tá mostrando a unidade errada, mas é 84, tá? Depois, esse elemento T teve uma emissão alfa, transformando-se no elemento D. Emissão alfa, a gente tira 4 unidades de massa, 2 unidades de número atômico. 212 menos 4, 208. 84 menos 2, 82. Tudo bem? Então, esses são os decaimentos. Questão 6. Uma amostra de material radioativo foi colocado em um compartimento de chumbo e uma pequena abertura. O esquema a seguir mostra o comportamento das emissões observadas em um campo elétrico. Então, a gente viu que a gente teve ali 3 visões, A, B e C. Então, o que representa o raio A seria as partículas positivas, porque foram atraídas pelo campo negativo. Logo, seria a partícula alfa. O raio C, como ele teve o desvio para o lado positivo, significa que o raio C tem carga negativa, então seria a partícula beta. E o B, por ter sido exatamente no meio, ele não apresenta carga nenhuma. Então seriam as partículas gama, onde a gente não tem nenhum tipo de carga, eles não são atraídos, tudo bem? Porque isso é uma emissão de apenas energia. Questão 11. A equação que representa a desintegração direta do MO para o TCE. Se vocês forem reparar, a massa permaneceu do mesmo valor, 99. Logo, como a gente teve uma transformação de um átomo para o outro e a massa permaneceu a mesma, a única emissão possível nesse caso seria a partícula beta, tá bom? Então, partículas beta, a gente tem um acréscimo de uma unidade no número atômico. Então, nesse caso aí, aqui teve a emissão beta, foi a letra A. Volume 2, módulo 10, página 306. No dia 6 de agosto de 1955, o mundo relembrou o trágico dia em que Hiroshima foi bombardeado. Uma das possíveis reações em cadeia de fissão nuclear foi do urânio usando a bomba tal, em que X corresponde a... Então, ele quer saber o que seria esse X. Então, a reação de fissão nuclear produz 2 ou 3 nêutrons responsáveis pelo fato da fissão ser uma reação em série. Então, o que é uma fissão nuclear? É quando a gente tem um núcleo pesado, esse núcleo ele é bombardeado por um nêutron, consequentemente, ele se divide em 2 núcleos menores e libera um total de 3 nêutrons, mais energia. Então, ali, aquele X nada mais é do que os 3 nêutrons que são liberados nesse processo. Então, a resposta seria a letra B. Bom, gente, esse módulo acaba por aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato e não deixem de realizar as atividades propostas, tanto do livro quanto os exercícios enviados, tá bom? Então, bom dia e até a próxima aula!